Narrativas do Antropoceno, um espaço destinado à difusão e ao debate de questões como crítica literária em tempos de crise ambiental e climática, literatura e direito à vida, cultura dos povos indígenas, gênero, raça e meio ambiente, pós-colonialismo, direito ambiental, ecocrítica do cinema, do teatro e da música, teoria do discurso, política cultural, ecologia e socioambientalismo. Narrativas do Antropoceno é produzido e apresentado por Guilherme Purvin, especialmente para o podcast da revista PUB Diálogos Interdisciplinares. Hoje, dia 10 de junho de 2022, feriado em Portugal, data da morte de Luís Vaz de Camões, e eu estou aqui em Braga, e a gente vai dar continuidade à série Narrativas do Antropoceno, que desde o começo deste ano a gente deu uma interrupção à série Narrativas do Antropoceno, por motivos alheios à minha vontade, e a gente vai dar continuidade, então, este ano, com uma convidada especial, que é a nossa amiga Sheila Pitombeira, que vem participando da série também desde o começo. Então, achei que seria bacana a gente retomar os trabalhos com uma conversa com a Sheila, para que as pessoas conheçam um pouco mais quem é essa pessoa, a professora de Direito Ambiental, procuradora de Justiça do Estado do Ceará, e que recentemente assumiu a coordenação geral da Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil. Então, seja bem-vinda, Sheila, às nossas Narrativas do Antropoceno. É sempre muito bom, muito legal a gente conversar, e eu queria começar a nossa conversa perguntando para você onde você nasceu, como é que veio a sua inspiração, a sua vocação para o direito, onde que você estudou, onde você fez o direito, e daí a gente continua com mais perguntas. Então, por favor. Guilherme, muito obrigada. Eu fico muito lisonjeada, né? Quero primeiro registrar isso. Eu fico muito lisonjeada da gente recomeçar as narrativas do Antropoceno, né? Conversando assim, sobre coisas amenas e coisas, né, comezinhas, como é a vida de qualquer pessoa, e uma pessoa simples assim como eu. Acho legal, né? Acho essa sua ideia da gravação do Narrativas do Antropoceno sensacional, né? Sou um entusiasta dela e fico muito feliz e honrada em participar desse projeto, vamos dizer assim, do outro lado do microfone, né? Bom, eu nasci em Fortaleza, né, capital do Ceará, mas quando eu nasci, os meus pais moravam em Redenção, é uma cidade que fica aqui no chamado região do Ceará do Maciço do Baturité, e então a minha mãe, meus pais moravam lá, e eu vim nascer em Fortaleza em razão, né, das condições mais razoáveis para parto, para todas essas questões. Mas já pequenininha, bebezinha, retornei à Redenção e morei lá até os 9 anos. Então eu me considero nascida em Redenção. É uma cidade que eu gosto muito. Foi a primeira cidade a abolir os escravos no Ceará, uma cidade que hoje está muito desfigurada, dá um dó no coração cada vez que eu vou lá, vou sempre, cada mês. E aí nasci em abril de 57, né, 17 de abril de 57. E quando vim para Fortaleza, assim, era previsto que a gente viesse para Fortaleza para o ensino, na época, né, o ensino ginasial, e não tão rápido no ensino primário daquela época. Mas o meu pai adoeceu, e então as coisas se precipitaram, e por conta disso a gente veio para Fortaleza. E fiquei estudando nos colégios, mas eu sempre tive desde criança, eu tive uma grande convivência com o direito, porque a minha mãe, ela era muito próxima de uns padrinhos, uns compadres dos meus avós maternos, e eles eram donos de cartório. Então, eu me sinto assim que fui criada dentro de um cartório, sabe? E na época,
existiam sempre dois cartórios, né? O do primeiro ofício, que era registro civil, e o do segundo ofício, que era registro imobiliário. Ocorre que eu nunca consegui entender por quê, e nem as pessoas depois souberam me informar, e aí as pessoas que sabiam já faleceram, eu por fim não sei dessa informação. Porque o meu avô estava com os dois ofícios. Lógico que o ofício de registro de imóveis, que não era o dele, deve ter havido alguma coisa com o escrivão, na época o cartório fazia o tabelionato, né, o oficialato e a escrivania. E então o meu avô acumulou os dois, mas o cartório dele, que ele era titular, era o de registro civil. Então, sabe aquelas coisas do Gabriel Garcia Marques, aquelas descrições assim? Então, por exemplo, a minha avó cuidava do registro civil e o meu avô cuidava do registro de imóveis. Então, na mesa de café, que era uma mesa enorme na casa deles, de manhã, né, terminado o café, quando dava 8 horas, né, 8h30, tirava tudo da mesa, ficava aquela mesa limpa, né, e ficavam, então, aqueles livros, não sei se você chegou a ver os livros como eram antigamente, aqueles livros enormes, né, o livro de índice, os livros de nascimento, de casamento, de óbito, natimorto, todos esses eram na casa do meu avô. Esse não era meu avô de sangue, mas era um avô de coração, porque a gente tinha muita proximidade, porque os meus avós verdadeiros, né, os meus avós de sangue, um morava em Morada Nova, que era distante, e o outro morava numa fazenda, dentro do município de Redenção. Então, a minha proximidade, o meu avô, que eu considerava de coração, eram esses avós. E todo dia eu estava lá, então eu via aqueles livros, via aquelas coisas, e o cartório de registro de imóveis, ele ficava no sítio, que era a antiga casa da mãe desse meu avô, a dona Sinhá. Então, lá, e o meu avô tinha umas coisas interessantes. Ele fumava muito, acho que ele fumava umas 4 carteiras de cigarro por dia. Mas ele conseguia ficar com um cigarro assim, na boca, sabe? Que a cinza ficava, parecia que a gravidade não funcionava, ficava assim inteira, até cair em cima cair no cinzeiro. Sabe? Era assim, eu ficava admirada, eu ficava olhando, achando aquilo o máximo, porque como é que ele conseguia? Ele escrevia com o cigarro aqui e a cinza, sabe lá, até que caía, quase caía tudo. Bom, então teve uma época que eles não tinham escreventes, essas coisas. Mas aí os tempos foram mudando, e então essa minha avó, pediu para minha mãe ficar auxiliando no cartório, porque o meu avô ficava fazendo as audiências, e aí cada pessoa que chegava, ele pedia licença, com licença, e ia atender uma pessoa que vinha pedir alguma certidão, alguma coisa no cartório, né? E então já estava ficando muito complicado isso. Aí a minha mãe foi trabalhar, depois fez concurso para escrevente. É curioso que na época ela fez um concurso mesmo, quase como um concurso público, abriu um edital, 2 pessoas se inscreveram, ela passou, aí foi comunicado para o tribunal, tem o documento no tribunal, uma coisa bem curiosa em relação aos dias de hoje, né? Então eu sempre convivi com esse mundo jurídico, e então achava muito legal. Engraçado que nessa época, na casa da minha avó, como tinha o registro civil, tem um rio que passa em Redenção, que é o Rio Pacuti, que eu quero fazer um estudo sobre ele agora, e tinha um verme chamado cistosoma, sabe? E esse verme, ele altera as funções hepáticas, ele dá uma série de problemas lá. Então, quando eu era criança que ficava na casa da minha avó, ouvindo aqueles registros, aquelas coisas, aí alguém perguntava assim, do que ele morreu? Né, quando ele iam registrar óbito, quer dizer, ele morreu de um tal de um cistosoma, a cabeça dele ficou desse tamanho, a barriga ficou pelas alturas, então eu morria de medo desse verme. Toda criança da minha faixa etária, todo mundo tomava banho no rio, escondido dos pais, porque nenhum pai deixava tomar, menos eu. Todo mundo dizia, a tua mãe não vai saber. Eu falei, não vou, só porque eu ouvi as histórias, descrevendo lá na casa da minha avó. Eu falei, não vou. Mas não tem problema, tua mãe não vai saber. Não vou, não quero, vamos brincar de outra coisa. Essa brincadeira aí eu não quero. Então, foi nessa familiaridade, sabe? Sim, nessa época, juízes e promotores, sobretudo os promotores, os juízes
tinha casa nas comarcas, a maioria morava. Promotores, existia um quadro menor do que o universo de comarcas. Então, sempre os promotores ficavam andando de comarca em comarca. E daí, eu lembro que muitas vezes, né, juízes e promotores, na maioria das vezes, eles faziam as refeições na casa da minha avó. E eu achava curioso, porque muitas vezes alguém chegava lá pedindo a ela, Dona Lili, quando o promotor chegar, a senhora podia ajeitar uma hora de eu falar aqui com ele, quando ele viesse na hora do almoço, ou com o juiz? E a minha avó dizia, não, você quer falar com o juiz, com o promotor, você vai lá no cartório, que lá é o horário que ele está trabalhando. Quando ele vem aqui, ele é meu hóspede, ele não é o promotor, ele não é o juiz, ele vem aqui para descansar. Então, quando eu entrei no Ministério Público, que as pessoas tinham má vontade com os cartórios, sabe, dizia que os cartórios combinavam com as partes, ficavam incomodando juízes, promotores, e como eu não tinha nunca testemunhado isso, eu ficava mais ou menos irritada e me sentindo a categoria, né, de cartório, do pessoal de cartório, como se estivesse sendo difamada. Bom, daí eu cresci, né, fui para a faculdade, fiz a faculdade de Direito, né, aí terminei, advoguei um tempo em redenção, depois veio o concurso para o MP, e daí eu fui para o MP, né? Aí estou lá até agora. E como é que você acabou enveredando para o lado do direito mental, Sheila? Aí foi um acaso, sabe? Foi um acaso, bem acaso. Quando eu era promotora no interior, quando foi promulgada a lei da ação civil pública, no MP, foi o ano que eu já estava no MP, entrei em 84. Foram criados no MP um serviço de defesa comunitária que abrangia a defesa do consumidor, a defesa... Hoje, o que é coletivo, né? Era meio ambiente, consumidor e outras questões coletivas, que era assim que a gente chamava na época. Bom, aí eu estava promotora em Aracati e fiquei coordenando essa parte de meio ambiente na região do Aracati. Aí tudo bem, mas isso não ficou por muito tempo, porque veio uma outra colega promovida e então, na época que você passava a ganhar um pouco, uma bobagem a mais sobre isso, aí lógico foi para outra colega e eu fiquei sem essa coordenação. Mas quando eu vim para Fortaleza, então eu queria muito ficar nessa área, né, que eu Isso tinha foi em que identificado. ano, Sheila? Isso foi quando eu vim. Bom, esse que eu estou falando foi em 85, eu fiquei em Aracati até 93. Aí vim para Fortaleza em 93, promovida, né, para Fortaleza. Quando eu vim para Fortaleza, tinha uma vaga nesse, que a gente chama DECOM, que era Defesa Comunitária, hoje mudou, é Defesa do Consumidor, é específico para o consumidor, e aí eu queria muito ir para o DECOM, né, mas o que aconteceu? Eu fui promovida para a execução penal, então tive que me afastar um pouco dessa área, né, e na execução penal eu gostei muito pelo aspecto social, eu gostava de visitar os presídios, de cobrar das secretarias as medidas e tal. Ocorre que teve um sequestro aqui, e eu estava na visita nesse momento, em 1994, um sequestro do Dom Luísio. O Dom Luísio estava fazendo uma visita no presídio, e eu estava também fazendo essa visita, né? Fui Cardeal, né? para... Cardeal, Hein? era o cardeal. Cardeal, exatamente, Dom Luiz Loschai. Uhum. E daí, quando eu entrei no local que eles estavam, né, o pessoal até me convidou para ficar na plateia e acho que foi o João Alfredo que me chamou para subir, né, para que era o palco do teatro lá. Aí eu subi, eu sei que eu me lembro que eu sentei em um local e o João falou assim, Sheila, essa cadeira aí é a cadeira do Dom Luísio, senta nessa daqui, que o Dom Luísio tinha saído, parece que para ir ao banheiro, né? Aí eu sentei. Bom, quando a gente está lá sentado, aí eu vejo dois presos, né, Guilherme, entrando nas duas, né, pelas duas de acesso ao palco, para deixar água de coco. E eu olhando para os presos, eu falei, nossa, esse pessoal do presídio não tem noção de segurança. Como deixa, assim, dois presos de uma vez, né, chegar perto de uma autoridade? Ora, os presos já subiram para render Dom Aloísio. Aí renderam Dom Aloísio, foi aquela confusão, aquela loucura, né?
E eu lembro também que eu ainda estava no palco e o João fala assim, Sheila, vem. Quando ele diz vem, que era para eu descer e seguir com ele, aí eu tenho uma troca de tiros entre os presos e a polícia, né? E eu fiquei com medo. Eu falei, não, vou me esconder, vou ficar por aqui. Isso tudo a gente achava que terminava, né, em poucas horas. Aí o deputado Mário Mamed fala assim, Sheila, vamos entrar aqui. Aí entramos numa sala, tinha outras pessoas. Bom, eis que essa sala era a sala que os presos tinham organizado para ficar com Dom Aloysio, né? Então, resultado, nós tínhamos na sala 14 reféns e 14 presos. Aí isso começou por volta de 10 horas da manhã e aconteceram as negociações, liberaram, né, os reféns com os presos, um carro desses de polícia, carro de polícia não, esses de dinheiro de segurança, né, carro forte, e éramos 28 pessoas no carro, um calor insuportável dentro do carro, né? Saímos do presídio já quase meia-noite, e quando nós andamos aproximadamente, assim, uns 100 e tantos quilômetros, saindo de Fortaleza, era um calor tão insuportável, Guilherme, que você sentia o suor vindo sabe, do cabelo, de cada fio do cabelo. Parecia que quando eu desci do carro, parecia que eu tinha tomado um banho de chuva. Aí, como o calor era ruim, eles queriam se dividir em dois grupos e tinha um carro parado na estrada. Aí eles param o carro para tomar de assalto esse carro, só que o carro que estava parado na estrada estava com defeito, não estava podendo andar. Daí eles falam assim, vamos soltar então um desses reféns. Aí Dom Aloysio sugere que soltem as mulheres, né, que era eu e a mulher de um jornalista que estavam lá, e daí eles soltaram, né, nós duas, a mulher e o jornalista, né, saímos os três, né, para avisar para a polícia que eles queriam negociar a liberdade e tal, né, e só entregavam Dom Aloysio nesse sentido, saíssem sem ser admoestados. Bom, aí nessa história, isso foi a noite toda, né, a madrugada, porque quando a gente chegou, a polícia encontrou a gente, aí nos levou para um posto para avisar para o governador, na época o governador era o Ciro, que já tinha, uns reféns tinham sido liberados, e daí eles queriam notícias sobre para onde iriam levar Dom Aloysio, porque já estava tudo mobilizado e tal. Aí fomos falar com o pessoal de segurança, fomos falar com o Ciro, né? Estava um staff todo no gabinete do governador, demos as informações que eles estavam dizendo que iam sair de Fortaleza, mas queriam passar em Quixadá, porque um deles era de Quixadá, né? E a polícia estava perseguindo. Aí o Ciro, eu lembro que até o Ciro falou assim, Sheila, porque o Ciro é meu contemporâneo de faculdade, ele é de uma turma anterior à minha. E a gente se conheceu na época da faculdade. Aí o Ciro Você, o fala assim... Ciro Gomes, João Alfredo eram da Gomes. mesma... Era o mesmo... Não, o Ciro é um ano antes da minha turma. A minha turma, o João e eu somos da mesma turma. Mas vocês eram Ingressamos... o mesmo grupo político, mesma tendência? Não, Não. o João, ele era mais do movimento estudantil. O João trabalhou para reavivar o centro acadêmico, é tanto que o João não terminou comigo, né, que a minha turma é de 80, exatamente por conta dessa lida estudantil. Uhum. Eu me dava muito com o João, né, conhecia o Ciro, não era do meu grupo de amigos, mas eu era mais, o João era mais da luta estudantil e eu era mais da luta etílica, então, assim, era mais um universo mais distinto. Na São Francisco, esses grupos são unidos, não tem essa divisão. Então, era só essa a nossa divergência, sabe? Era a adoção do tempo. Mas o Ciro, ele convivia ele se relacionava bem com os contemporâneos da época, né? Então, nessa época desse sequestro, ele era governador, daí ele fala, bom, a gente ficou lá no Palácio do Governo, aí ele fala assim, vamos mandar deixar vocês. Aí ele chega e fala assim, Sheila, você tem filho pequeno, né? Eu falo, é. Ele disse, olha, tá um monte de jornalista na porta da tua casa, eu vou pedir para o pessoal tirar para quando você chegar não ter alarido nem nada. Eu falei, tudo ótimo, obrigada. Aí, bom, fui para casa. Ocorre que quando
né? Eu chego em casa que estava uma loucura, né? Todo mundo acordado, né? Já tinha chegado minha mãe, meus tios, amigos, era todo mundo muito apreensivo, né? Porque eu tinha ficado de refém. Então, daí para frente, eu não conseguia mais trabalhar direito, porque toda hora que eu saía para fazer uma visita no presídio, aí ficava minha mãe ligando. Você é doida? Você não tem filho pequeno, né? E o meu menino pequeno, ele ficou muito apreensivo. Cada vez que eu saía para trabalhar, aí ele dizia: Mãe, o preso olhou para você? O preso estava com arma? Então eu fiquei muito incomodada com esse desconforto, né, que eu estava causando para todo mundo. Aí fiz uma permuta e fui para uma promotoria civil. Quase que eu morro de tédio. Porque, assim, eu tinha um movimento de processo de pareceres, de análise muito intenso e, de certa forma, uma questão social muito interessante para você trabalhar, né, articular coisas. E aí fui para um marasmo, né, de atuação. Então, quando foi criada, isso foi em 94, aí depois eu fiquei na procuradoria em área administrativa, né, no CIV em área administrativa, e então em 2000 foram criadas, não, 2002, tem 20 anos agora, né, foram criadas as promotorias, né, de meio ambiente. É porque eu não conseguia ir para a promotoria de consumidor, e aí surgiu a oportunidade de eu ir para o meio ambiente, eu falei, pronto, agora eu vou aqui para essa promotoria de meio ambiente, que deve ser muito divertido aqui, pelo menos eu saio desse marasmo, é uma matéria já que eu gosto. E Uhum. daí foi o local do MP que eu mais me enamorei, né? Assim, resgatei aquela atuação que a gente indiretamente e às vezes até na sensibilidade atua no interior, e aí foi atuar de uma forma mais profissional, na perspectiva do MP. E aí pronto, nunca mais saí da promotoria, né, promovida, mas nunca mais larguei de ler, de estudar e de me interessar. Acho que foi mais ou menos nessa época que a gente se conheceu, não foi? Acho que sim, da E Prodab também, né? você se lembra Não, disso? eu acho que a gente se conheceu na Prodab mesmo. E Né? aí, a Lúcia Teixeira, que é nossa amiga comum, né? Uhum. A Lúcia que nos apresentou. E a Lúcia já tinha, acho que foi primeiro o IBAP, Guilherme mesmo, você tem razão. É. Na Prodab, eu me lembro da gente ter se encontrado no primeiro congresso em Santa Catarina, né? Exatamente, no É. primeiro congresso em Santa Catarina. Então, você está lá, você está na Prodab desde então e atualmente está na coordenadoria geral da Prodab, É por né? isso, né? Como é que você vê o magistério de direito ambiental hoje? Você é professora da Unifor, né? Uhum. E você podia falar alguma coisa sobre isso daqui, Sim, sobre a primeira coisa que, né, o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro deslumbramento com a Prodab foi exatamente nesse primeiro congresso. Foi ver, vamos dizer assim, fisicamente, né, os autores dos livros que a gente lia, né? O professor Paulo Afonso, o professor Edson. E uma das coisas que mais me chamou a atenção naquele momento, além, lógico, do conteúdo, do congressamento, é que eu vi uma coisa que eu tinha visto que tinha achado muito interessante num congresso que houve aqui em Fortaleza, do Instituto do Direito Administrativo Brasileiro. E teve um congresso aqui que vieram, assim, Caio, você tem uma ideia, o Caio Tasto ainda era vivo, né? Então quem era vieram vivo? todos, o Caio Tasto ainda era Ah, tá. vivo, ele veio. E a coisa que eu achei mais linda no congresso é que ele ficava lá sentadinho, ouvindo, sabe? Todo mundo ouvindo a ministra Carmen Lúcia, né? Na época, a professora Carmen Lúcia, ouvindo o Celso Antônio, ouvindo todos eles, o Valmir Pontes, que é daqui. Ele ouvia com a mesma atenção, como se ele estivesse vendo assim, os grandes luminares internacionais. E aquela cordialidade entre eles, né, que ficavam, quem estava falando, quem estava ouvindo, ele sempre num ambiente acolhedor,
né, festivo de cada um colocar a sua ideia, mas também acolhedor para si. Então, foi essa sensação que eu tive naquele primeiro congresso da Prodab, né? Fiquei enamorada daquela relação, né, de todo daquele vamos dizer assim, acolhimento entre todos os membros, vamos dizer assim, os fundadores raiz, né, com os outros fundadores. Eu acho que a Prodab, ela, embora tenha crescido, mas ela nunca perdeu esse acolhimento entre os seus membros, né? Às vezes pode parecer uma coisa meio, vamos dizer assim, antiga, piegas, mas acho que esse acolhimento é um ponto importante no contexto da associação. Esse de conhecer, esse de olhar, esse culto que fazemos, nós, não um culto, né, de celebridade, mas um culto de amizade, de apego, né? Essa é uma característica que eu acho muito importante na Prodab. E no direito ambiental sempre houve esse clima de congressamento. Sempre houve. Isso é uma característica, né, acho que é da essência mesmo dos professores de direito ambiental, esse congressamento, essa troca de ideias, essa empatia com o outro. Então, nesse cenário, né, então, já tendo participado daquele congresso, e nessa época eu não tinha vínculo com a Unifor ainda. Eu dava aulas na escola do MP, ou então em especialização, né? Aí, toda essa parte de tutela coletiva, ambiental e outras coisas, aí eu dava aula também nesse sentido. Então, fui, vamos dizer assim, né, criando mais gosto nesse sentido, em relação à questão ambiental. Bom, eu acho a nossa associação muito, muito promissora, no sentido de se trabalhar mesmo uma filosofia, uma teoria mais abrangente, né, do direito ambiental. Eu estava vendo ontem até um artigo seu. Eu fui procurar alguma coisa sobre, não sei o que eu estava procurando, acho que era sobre agrotóxicos, porque a gente fez uma semana da Unifor em cima do livro do livro Primavera Silenciosa, e eu estava procurando uma relação, alguns artigos novos sobre essa questão e direitos da natureza, e tem um artigo teu, não sei se é 2020 ou 2021, na ECO, onde você até fala da necessidade de se desenhar uma doutrina brasileira mais consistente, como se fosse com uma base filosófica mais abrangente, mas voltada, porque você lembra no seu artigo que, por exemplo, no caso do chamamento das constituições do Equador e da Bolívia, né, sobre os direitos da natureza, então, o direito da terra e tal, e aí você coloca como um ponto, um aspecto interessante, a necessidade da busca da raiz dos povos originários, e aí lembra que até na Constituição da Bolívia há uma referência nesse sentido, porque o direito da natureza lá é no preâmbulo constitucional. E aí, de fato, eu acho que nós precisamos, como se fosse entre nós mesmos, fazer um congresso, uma imersão de aprofundamento dessas teses, desses conceitos, né? Dos conceitos nossos brasileiros, dentro da nossa realidade, né? Um conceito doutrinário mais, vamos dizer assim, que conseguisse conciliar as diversas tendências. Eu digo isso porque, por exemplo, quando a gente observa os nossos doutrinadores tradicionais, né, quer dizer, professor Paulo Afonso, professor Edson, professor Paulo Bessa,
não vale o professor Diogo Figueiredo, assim, vale, mas não nessa linha desse contexto mais contemporâneo, mais próximo de nós. A gente observa que as indagações ou as perquirições deles, que são persistentes, mas, lógico, em razão do próprio elemento de estudo, né, que é o ambiente, elas ficam dispersas no sentido de que, por exemplo, você vai olhar os princípios do direito ambiental, elencados pelo professor Paulo Afonso, os princípios elencados pelo professor Edis. Então, a enumeração, você encontra em comum precaução, prevenção, poluidor pagador, usuário pagador, mas cada um vai ter a sua linha de interpretação com um determinado enunciado de princípio. Isso é bom, mas isso também torna difuso o raciocínio ou o pensamento numa formatação da realidade. Esse direito ambiental, ele é simbólico ou ele é real? Para que serve o direito ambiental na tutela do ambiente? Porque o que a gente vê aqui num contexto político contrário ou regressivo, né? É verdade que contextos políticos regressivos, fascistas, autoritários, todas as construções, elas ficam suscetibilizadas. Mas qual é o nosso papel no direito ambiental? É simbólico? É dizer que usa o princípio da precaução para isso, usa o sistema de dupla imputação para aquilo, usa a responsabilidade objetiva para o dano? Tudo bem. Mas qual é a raiz epistemológica, filosófica, que vai dar um suporte? A gente é como se fosse um grande escudo, uma moldura de enfrentamento dessas grandes questões ambientais, né? De grandes interesses nesse sentido. O professor Prier esteve aqui em Fortaleza, agora em abril, e eu estava conversando com ele sobre isso, ele criou a figura dos indicadores, né, do meio ambiente, ou dos indicadores do direito ambiental. Depois ele falou, não, acho que o direito ambiental... Aí depois é como se ele tivesse entendido qual era o alcance da questão que eu estava colocando, e ele falou assim, o direito ambiental, eu acho que o futuro dele, como direito ambiental, é uma grande associação com os direitos humanos. Você diz mais ou menos isso no artigo que você escreveu na ECO. Hoje mesmo eu comentava um artigo do professor Ricardo Camargo, né, publicado na revista PUB, em homenagem ao Antônio Augusto Cansado de Trindade, né, que talvez tenha sido o primeiro autor, né, pelo menos aqui na doutrina do Brasil, a falar sobre a relação entre meio ambiente e direitos humanos, coisa que não era tão evidente, né? É interessante você falar isso daqui, porque eu estava pensando exatamente nisso hoje, depois de ter lido o artigo do Ricardo, há mais ou menos uns 30 anos, né, 92, 93, o direito ambiental estava muito mais ligado a questões de direito administrativo. E a gente vê cada vez mais a ligação disso daqui, né, com a vida, né, com um mínimo existencial, um mínimo ecológico. Nessa época de antropoceno, uma das questões cruciais são os refugiados ambientais, a escassez de água, né, a privatização dos recursos hídricos, a luta pela sobrevivência tem, né, uma relação direta. A privatização da paisagem, que é o que a gente vai terminar acontecendo, né? Agora com essa proposta de licitar ou dispor para os municípios os espaços, a zona costeira, então, sim, algumas paisagens costeiras, né, vão correr o risco de serem privatizadas, né? Então, assim, você não vai ter condição de chegar naquele lugar e olhar para aquela paisagem, curtir aquele espaço. Privatização das paisagens, de certa forma, já existe quando a gente fala de condomínios fechados, né? Sim, sim. Áreas ambientalmente mais privilegiadas, né? Mais bonitas, preservadas, enquanto que para a população carente restam o quê? Em torno de áreas do subúrbio, onde havia fábricas, né, nesse processo de desindustrialização. Será que essa função simbólica, que a gente não quer que seja simplesmente simbólica, do direito ambiental,
não seria decorrência da pressão da economia, da pressão do mercado, né, no capitalismo, a gente sentir que todos os direitos chamados tutelares não estariam todos eles regredindo nessa fase atual do capitalismo, do antropoceno, em que o mercado impõe as suas regras de forma cada vez mais rígida, exige o afastamento do estado de bem-estar social, que era um estado mínimo, apenas com uma polícia que proteja a sua propriedade e nada mais, um estado policial. O direito ambiental não estaria dentro desse contexto mundial de radicalização do neoliberalismo? Acho que isso contribui, Guilherme, mas o cuidado que eu acho agora na questão do direito ambiental, vamos dizer, de fazermos uma imersão reflexiva sobre nossos enunciados, nossos institutos, instrumentos, ele se dá também porque uma vez eu vi o ministro Eman fazendo um comentário numa palestra, acho que da Prodab, e ele disse que, comparando a jurisprudência ambiental portuguesa com a brasileira, a jurisprudência brasileira ambiental, ela era muito mais rica, não é porque tivéssemos mais leis ou também tivéssemos uma atuação muito decorrente da nossa grande diversidade biológica, mas é que o direito era vivenciado na discussão judiciária, então isso enriquecia muito a jurisprudência. Ele não colocou isso como sendo um aspecto, mas ele realçou essa questão. Então, o cuidado que eu digo em relação a isso é que um segmento de judicialização da demanda ambiental, ela hoje também vem de uma certa forma padronizada com alguns conceitos e algumas premissas que, sob o afã de pegar o degradador, mas pegar o degradador como que para exibir numa praça pública, mas muitas vezes o degradador não repõe, não recupera, não realiza nenhum projeto, nenhum PRAD para a área degradada, mas você mostra aquele troféu ali com argumentos de responsabilidade objetiva, responsabilidade administrativa objetiva, você quase muito mal comparando, falta só pôr o PowerPoint e dizer qual é o circuito, sabe? Então, essa ofensiva, né, eu acho que ela não é boa no sentido do aprofundamento filosófico, né, epistemológico do direito ambiental, desse direito à vida emergencial. Esse é um aspecto que eu não estou dizendo que não se vá questionar judicialmente, tá? Eu estou dizendo que no mundo jurídico, na ciência jurídica, essas questões todas elas merecem uma reflexão. Um outro aspecto que vai muito mais, assim, que vai se aliado a isso, é quando essas questões elas são solucionadas numa perspectiva daquilo que já está dito pelo mercado. Tá? A solução ambiental adequada para o momento é aquela que é do mercado. Por exemplo, resíduos sólidos. Resíduos sólidos é um grande problema brasileiro. Por exemplo, no Ceará, se você entrar no Google e procurar lixões no Ceará, você não vai encontrar essa informação. No caminho lá de Redenção, num dos trechos que eu faço, tem um lixão próspero, né? Todo mês eu fotografo como ele está crescendo, se desenvolvendo. Né? Assim, semana passada eu passei lá e eu estava do outro lado, estava com meu irmão, eu falei, para aí, por favor, tira do teu lado a foto que vai sair melhor, porque eu tenho uma coleção dessas fotos, de como ele vem, né, crescendo. Já temos lá 4 barraquinhas de catadores. Há 2 anos atrás, só tinha um. Então, ele é ou não é próspero, né? Então, esses lixões, eles, lógico, têm que ser tratados com técnica, eles têm que ter um engenheiro ambiental sanitário para identificar todo o problema. Tudo isso tem que acontecer, é evidente que tem que acontecer. Mas qual é a solução para o problema do lixão? A solução do problema é logo um consórcio de aterro. Quem faz o consórcio de aterro? São os municípios? São as empresas. Então, logo, grandes empresas, né, são contratadas para realizar esse serviço. Então, muitas vezes, né, questões até como que a própria lei coloca em relação à inclusão do catador, ele é um agente que fica totalmente à margem. Você concebe uma cidade como Fortaleza,
que é a quinta maior cidade, né, do Brasil, Fortaleza não se cogita de ter coleta seletiva. Isso é um absurdo. Então, essa questão da solução ambiental, usando instrumentos, tá, ferramentas do direito ambiental, para resguardar soluções postas pelo mercado. Então, assim, qual é a contrapartida? Vamos dizer assim, será que temos argumentos filosóficos fortes contra isso? Se nós estamos usando os nossos próprios instrumentos do direito ambiental, aquilo que estudamos do que está na lei, dentro dos nossos princípios. Sheila, para fechar aqui o nosso podcast, queria que você indicasse um livro e um filme para os ouvintes do Narrativas. Ixi, Maria, mas tem que ser ambiental ou não? Não, o que você quiser, aqui está aberto. Mas sabe que eu estava falando sobre isso? Eu acho que livro é ou aquela hora ou aquela releitura, né, desse momento, né? Então, tem um filme que eu gosto muito, né, um filme antigo que outro dia eu revi, e aí me lembrei, ele não é um filme, é Entre Dois Amores, com a Meryl Streep. E por que é um filme que me emociona? Aquela paisagem, né, o cenário e o contexto africano, vamos dizer assim, sediado e confinado nas regras do Ocidente, nas regras eurocêntricas, né? E você não consegue libertar. Vamos dizer, o filme não é novo, mas o cenário, né, a contextualização, ela ainda é muito parecida. E, sobretudo, uma questão que eu tenho refletido muito, acho que pensando na minha descendência, como se discrimina, né, e como sempre se discriminou e continua discriminando o papel e a presença da mulher, né? Nesse filme, Entre Dois Amores, né, a atriz ela é muito valente, né? Ela se impõe, ela se fortalece nas suas escolhas, né? Dentro do circuito, ela enfrenta a sociedade, vamos dizer assim, colonizadora e consegue se relacionar bem com as comunidades originárias do lugar. Então, ela transita bem. Isso evidencia, né, esse papel importante, né, da mulher, e por isso que deve ser tão evidenciado nas questões ambientais. E um filme? E um livro? Pois é, o livro, eu vou colocar um livro que eu li há muito tempo e que reli agora, que é um livro da Raquel de Queiroz, que eu li quando era adolescente e reli agora, que me comprometi a fazer um trabalho na Unifor sobre ele, que é As Três Marias, ou Entre Três Marias. Porque esse livro, também por conta dessa temática mais feminina e feminista. As Três Marias são três mulheres, Maria da Glória, Maria de Jesus, Maria José e Maria Augusta. E ele tem um pouco de autobiografia da Raquel de Queiroz, que ela traz as lembranças de quando ela estudou no colégio interno, aqui em Fortaleza. E a protagonista, que é a Maria Augusta, faz a voz, né, e reproduz o pensamento e a ideia da Raquel. E por que esse livro, eu estou com ele na cabeça esses dias, né? Porque ele traz, Guilherme, uma reprodução, né, o livro é dos anos 30, de muitas questões que não só as mulheres, mas de muitas questões preconceituosas de segregação, que é a segregação que a gente vê hoje, né? Ele traz a segregação socioeconômica. Então, no livro, ela narra, as meninas ricas, elas não podem conversar com as meninas pobres, as órfãs que estudam no colégio. O fardamento das meninas pobres é de um tecido mais barato, mas elas não podem conversar com as outras, né? E elas estão ali, as meninas pobres, para aprender a bordar, fazer doces e tal,
para vender para as famílias ricas. E as meninas ricas a se comportarem nos salões e serem donas de casa. Né? Então, a perspectiva do papel da mulher, ele é, né, desenhado em todos os segmentos sociais, nesse contexto de tudo atrapalhar você ter o seu lugar no mundo. Né? E o livro, por fim, a personagem passa uma grande infelicidade em tudo que busca, porque, de fato, ela não encontra, a Maria Augusta, o lugar dela no mundo. Mas tudo atrapalha para ela encontrar o lugar dela, para ela ser o que ela quer, para ela conseguir se colocar. Né? O cenário patriarcal da casa paterna, a escola, a sociedade, de uma forma tão grave que mesmo a pessoa, no caso a mulher trabalhando, ela ainda assim, ela não era independente. Ela não conseguia ter o seu lugar. Né? Então, como isso é ainda hoje, de uma certa forma, muito presente, né? Você não vê muitas mulheres em cargos de comando, de chefia, e você diz assim, as mulheres não se candidatam. Não é só por isso. Né? É toda uma contextualização que inviabiliza você chegar lá, que dificulta, que atrapalha, que amarra. Né? Então, eu não quero dizer que esse é o livro da minha vida, eu digo que cada momento você tem um livro que fica, vamos dizer assim, ou um filme que ou lhe chama a atenção, ou lhe prende por algum sentimento, né? Ou seu pessoal, ou do seu contexto contemporâneo, ou das coisas que estão lhe incomodando. E nesse momento, esses 2 livros estão me sensibilizando, diria assim. Tá bom, Sheila. Então, muito obrigado por ter dado a honra de reinaugurar o nosso podcast e vamos torcer para que a linha mestra que você pretende imprimir na Prodab, né, dê certo, com certeza, se depender de você e de toda a equipe que integra a coordenadoria geral da Prodab, isso daqui certamente vai surtir efeito. Isso é uma luta grande, hein, Guilherme? É isso aí. Isso é uma luta grande. Eu estava pensando outro dia, agora eu entendo, quer dizer, eu já entendia, mas eu entendo na pele por que um líder sindical ele tem que ficar só sendo líder sindical. Então, por que o presidente de uma associação tem que ficar só sendo presidente da associação? Porque, de fato, você é dividido com muitos trabalhos, o dia é tão rápido, quando você vê, já ficou tarde de ligar, de se comunicar, né? Mas vamos tentar, pelo menos, né, colocar esse embrião, essas ideias, pelo menos em debate, né? Fico muitíssimo agradecida de participar do recomeço, né, das próximas temporadas da Narrativas do Antropoceno, e me disponibilizo aí para a gente conversar com outras pessoas também, que eu adoro esse seu programa, essa sua ideia, esse seu projeto. Acho fenomenal. Muitíssimo obrigada. Obrigado, e curta Sheila. isso a temporada europeia, hein? Tá bom. Um abraço. Tchau. Um abração, tá? Tchau. Narrativas do Antropoceno é um podcast criado, produzido e apresentado por Guilherme Porfim, especialmente para a revista PUB. Conheça o blog da revista PUB acessando www.revista-pub.org.